Oi, turminha, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? E aí, crianças do terceiro ano, estão preparados para mais uma aulinha? E o que será que temos para hoje, né? Gente, hoje nós temos conteúdo novo, tá? Mas ele aí tá abrangendo o que vocês já conhecem sobre números naturais. É um conteúdo muito legal, muito criativo, tem uma sequência lógica, mas é muito fácil. Então, vamos juntos compreender o que é que esse conteúdo traz aqui para nós, tá bom? Então, vamos iniciar aqui juntos. Atenção! Bom, eu trago para vocês essa semana sequência numérica, tá bom? Professora Lúcia Souza, terceiro ano. Vamos ver aí o que seria essa sequência numérica. Oi, turminha! Bom, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender sobre sequência numérica. Bom, como eu já fiz essa introdução, né? Vamos ver aqui de fato o que vocês irão aprender. Sequência numérica. O que é? É um conjunto de elementos que segue uma ordem, seja ela numérica, geométrica ou figurativa. Por quê? Porque vocês irão ver que não existe só sequência de números, né? Existe aqui sequência nas nossas figuras geométricas, existe sequência em outras figuras, outros elementos. Existe uma sequência, gente, quando existe uma ordem. Essa ordem, ela pode ser dos dias da semana, dos meses do ano, pode ser também da nossa data de nascimento, dos nossos anos aí, né? Porque vai seguindo uma sequência. Bom, existe uma sucessão de situações, de elementos que forma aí o conceito de sequência, tá? É uma ordem. Sequência numérica. É uma sucessão finita ou infinita, obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Vou explicar. Os números naturais, eles são infinitos. Então, a sua sequência pode acontecer de forma que ela seja infinita. A tua sequência pode seguir, tá? Longamente. Ou a tua sequência pode ser limitada, ou seja, eu dou aí uma situação em que uma sequência vai acabar num determinado ponto, num determinado número, numa determinada figura, numa determinada cor, tá? É quando eu tenho aí a possibilidade de finalizar a minha sequência. Nesse caso aqui, nós temos a sequência, né, dos nossos algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se eu quiser seguir completando aí essa centopeia, eu posso seguir, né? Porque eu já sei que meus números são infinitos. Então, aqui é uma sequência infinita, tá bom? Ela só será finita se eu determinar o ponto que eu quero parar, ok? Regularidade das sequências. Gente, o que seria essa regularidade das sequências? É quando você, de fato, vai colocar em prática o que eu acabei de falar. Eu vou dar uma sequência, eu vou dar um número, vou dar uma possibilidade de sequência e você vai completar, ok? Nesse caso aqui da letra A, ele fala que a nossa sequência vai de 2 em 2. Ou seja, ele me dá um primeiro algarismo, um primeiro número, e a cada 2 unidades eu vou escrevendo o próximo, porque a sequência é isso, tá? Ela vai dando uma ordem, tanto com números antecessores, são aqueles que vêm antes do número que eu já dei, ou sucessores, que são aqueles que vêm depois do número que já foi dado, e isso forma também, isso serve para elementos de diversos níveis, tipo cor, tamanho de caixas, vocês vão ver mais adiante. Nesse caso aqui, números. Ele deu 0, 2, 4, e aí eu vou precisar seguir, como eu fiz aqui nas setinhas. Eu já sei que aqui são os números pares. Eu acredito que vocês também lembram aí dos números pares, né? Então, eu sei que aqui eu vou somar sempre mais 2 unidades do número que eu já tenho.
0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2 dá 14. Bom, eu já dei aí para vocês o quezinho da questão, né? Eu já disse para vocês como é que vocês iriam formar essa sequência. Mas preciso explicar também para vocês que quando vocês não tiverem a possibilidade, como eu coloquei aí, de 2 em 2, vocês precisam fazer a diferença aí entre os números que estão próximos. Eu vou explicar. 2 menos 0 é 2. 4 menos 2 é 2. 6 menos 4 também é 2. E assim sucessivamente. Por que eu fiz aqui essa subtração? Por que eu diminuí esses números? Porque se eu sei que o resultado entre eles, né, a subtração entre eles tem igualdade 2, né? O resultado da subtração é 2. Eu sei que a minha sequência vai aumentando a cada 2 unidades. Compreenderam? Então, ou você tem a possibilidade já na questão de ver como a sequência vai crescer, ou você faz a subtração dos dois números que estão aí bem próximos. Tudo bem? Vamos adiante. Agora, segue do mesmo jeito, mesmo formato, só que eu estou aumentando a minha sequência de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Segue o mesmo padrão que eu acabei de explicar. Você tanto pode acrescentar, porque você já sabe que aumenta a sequência de 3 em 3, como você pode subtrair qualquer número que está aí bem próximo e descobrir que a sequência aumenta de 3 em 3, tá? Um exemplo é 6 menos 3, que é igual a 3, tá? 3 menos 0 é igual a 3. Então, eu já sei que a minha sequência vai aumentar a cada 3 unidades. Sequência na reta numérica. Sim, reta numérica, tá? É um elemento muito estudado na matemática, porque ela tem aí uma diferença de pontos, ela tem uma distância entre os pontos que precisa ser igual e que você pode trabalhar várias operações dentro da reta numérica. Utilizamos a reta numerada como suporte para adição e subtração. Para adicionar na reta numerada, nós devemos nos deslocar para a direita. Gente, ou seja, vamos adicionar, então vamos para a direita. Vamos ver. Dessa forma que eu fiz com as setinhas. Aqui também existe uma sequência. Nesse caso, ele foi do 1 ao 10 e ele limitou a sequência. Pode observar que tem a setinha dos dois lados. Então, minha reta parou aí, tá? Mesmo os números sendo infinitos. Então, do 1 ao 10, ele quer chegar no ponto 5. O que ele faz? Ele faz 3 mais 2, que é igual a 5. Por quê, gente? Porque eu estou no 3 e eu quero aumentar mais 2. Então, eu vou 3 mais 1, 3 mais 2. Eu vou do 3 eu pulo para o 4, do 4 eu pulo para o 5, tá? Eu fiz uma adição dentro da minha reta numerada e eu encontrei o próximo ponto que eu queria, que é o 5. Sempre para a direita, no caso da adição, tá? Eu tô da esquerda, então eu vou para a direita. Eu sigo adiante, ok? Observem o sentido da seta. Para subtrairmos na reta numerada, nós devemos nos deslocar para a esquerda. Então, gente, se eu vou subtrair, eu vou diminuir, então eu venho voltando, eu venho para a esquerda. Observem também a seta. No caso do menininho, na mesma reta numerada, ele tinha 9 e ele queria aí chegar em 5 pontos a menos. Ele queria voltar 5 pontinhos da reta dele. Então, ele foi do 9 ao 8, do 8 ao 7, do 7 ao 6, do 6 ao 5 e do 5 ao 4.
tá? Então, aqui também é um suporte para você trabalhar aí as nossas operações mais adiante, quando estivermos trabalhando adição, subtração e as demais operações. Por enquanto, você vai precisar da reta numerada para formar sequências, mas para isso você precisa entender que para a direita você aumenta, você adiciona, para a esquerda você diminui, você está voltando, então você subtrai, ok? Sequência de elementos faltosos. Sim, gente, porque uma sequência, ela pode não ser completinha e você aí precisar só descobrir o padrão de formação dela. Ou seja, enquanto os números aumentou, enquanto os números diminuiu. Não, você pode encontrar aí elementos que estão faltando na sua sequência. E você precisa fazer aquela regrinha que a tia ensinou. Subtrai os dois números mais próximos e descobre aí a sequência. Nesse caso, ele fez uma sequência 8, 9, 10, 12, mas ele deixou faltar dois números. Então, seria quem? Quem é antecessor ao 8 é o 7, pois ele vem antes. Quem é o sucessor do 10 é o 11, pois ele vem depois, tá? E se eu perguntar quem é o antecessor do 12, também é o 11, pois ele vem antes. Lembre-se sempre desses termos. Antecessor, número que vem antes. Sucessor, número que vem depois. A outra sequência me deu 7, 11, mas não me deu mais nada. Então, eu já preciso saber que 11 menos 7 é igual a quanto? É igual aí a 4. Então, a minha sequência vai ter que diminuir 4 e aumentar 4. Peraí, não é difícil, deixa eu te explicar. Bom, se eu sei que a diferença de 11 e 7 é igual a 4, então eu vou 7 menos 4 é igual a 3. Estão verificando que eu coloquei o 3 antes do 7? Ok, então eu diminuí a minha sequência. Mas eu tenho números para a direita, então depois do 11 eu tenho que seguir. Então eu vou 11 mais 4 igual a 15, 15 mais 4 igual a 19, 19 mais 4 igual a 23. Então, tudo que eu expliquei anteriormente, meus amores, está aqui. Uma sequência em que você tanto precisou subtrair, no caso do 3, e adicionar, no caso do 15, 19 e 23, tá? Fiquem tranquilos que esse conteúdo é muito simples. Vocês vão ver que na atividade vocês vão se sair muito bem. Sequência geométrica. Qual figura geométrica completa a sequência? Gente, aqui é praticamente uma brincadeira, um joguinho aí para vocês, porque vocês precisam observar as figuras geométricas, tá? O formato delas. E outra dica, você observa também a cor, tá? A cor te diz muita coisa, te responde muito sobre sequência. Então, eu tenho triângulo, 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 tem uma estrela de 5 pontas, um círculo e novamente um triângulo. Mas está faltando, a sequência precisa seguir. Então, vocês vão já descobrir qual a figura que está faltando. Já vão observando aí enquanto a tia explica. Bom, temos alguns quadrados, né? Temos um verdinho, um azul, um marrom, um vermelho. Um verdinho, um azul e alguém que está faltando. Vamos descobrir quem é? Eu acho que vocês já sabem quem é. Vamos ver lá. Sequência completa. A próxima figura seria um triângulo laranja. Eu poderia pintar de outra cor, gente? Não, porque aí eu não estaria formando uma sequência, eu não estaria completando. Se eu pintasse de outra cor, eu faria uma nova sequência, certo? Bom, o outro quadrinho que está faltando, né, era o marrom. A mesma coisa. Se eu fiz dessa forma, eu completei o que estava faltando. Se eu pinto de outra cor, aí eu já não completo a sequência. Eu já estou formando uma nova, tá? Então, cuidado aí também nas cores.
Sequência figurativa, já está me dizendo, gente, que são de figuras, de elementos, de objetos diversos. É assim que as crianças entrarão no ônibus escolar. Gente, aí vocês ficam olhando para essa imagem e ficam pensando, qual é a sequência que está acontecendo aqui? Se vocês olharem bem, existe uma sequência, uma ordem. Primeiro menino, depois menina. Primeiro menino, depois menina. Outro menino e uma menina. Ok? Os copos estão arrumados na prateleira desse jeito. Então, os copos, eles também não estão guardados de qualquer jeito. É um copo pequeno, um médio, um grande. Um pequeno, um médio, um grande. Se eu modificar essa ordem, ou colocar um grande primeiro, por exemplo, eu não estou completando a sequência, tá? Eu estou tirando os copos de ordem. Então, ou eu formo uma nova sequência, ou eu, digamos assim, baguncei essa sequência, tá? Eu tirei ela de ordem, ok? Então, atenção também aos tamanhos. As árvores foram plantadas assim. Então tem uma sequência também. Se vocês observarem, tem uma árvore compridinha, outra compridinha e outra mais redondinha. Aí ele segue novamente. Uma comprida e uma mais redondinha. E outra comprida. Por enquanto ele parou aí, mas você podia seguir. Em uma loja de presentes, as caixas ficam nessa ordem. Então, como é que lá nessa lojinha, né, eles guardam essas caixinhas de presente? Uma grande, duas pequenas. Uma grande, duas pequenas. Uma grande, e quais seriam as próximas? Muito bem, quem disse duas pequenas? Tudo bem, meus amores? Eu espero que vocês estejam compreendendo aí o que é uma sequência e como ela se forma, porque é um assunto muito gostoso de aprender. Bom, revendo os conceitos de sequência, podemos citar os antecessores, que a tia já falou, e os sucessores de um número, e também as ordens crescente e decrescente. Então, vamos lá. Antecessor é tudo que vem antes de um número que eu já dei ou de um elemento. Sucessor é tudo que vem depois de um número que foi dado ou de um elemento. Ordem crescente e decrescente. Vamos ver aí o que estamos falando. Quando os números são escritos na ordem do menor para o maior, estão na ordem crescente. Gente, tudo que tá pequenininho, ele tende a crescer. Então, ordem crescente. Aqui eu dei o exemplo do menininho subindo a escada. Está crescendo os degraus, tá? Ele estava no 1, 2, ele vai subir até chegar no 5. Ao contrário do que cresce, decresce, diminui. Quando os números são escritos na ordem do maior para o menor, eles estão na ordem decrescente, ou seja, estava lá no 5, ele conseguiu subir, agora ele já está descendo, certo? Veja que as árvores estão na ordem crescente de tamanho. Sim, essa árvore provavelmente foi plantada pequenininha e ela está crescendo, ordem crescente. Esses carros, eles têm aí um tamanho diferente, né? Talvez de um colecionador que tem o carro grande e depois ele foi conquistando os carros menores. Então, os carros estão na ordem decrescente de tamanho. Bom, turminha, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aparentemente, quando a gente só escuta, a gente tende a ter talvez algumas dúvidas ou não, tá? Mas com a nossa atividade, vocês vão praticar e vão perceber que realmente sequência é um assunto muito interessante, muito gostoso de aprender e principalmente exige muita atenção. Tá bom, turminha? Então, meus amores, até a próxima aula, ok? E
Fiquem atentos aí na hora da atividade, porque nós vamos rever tudo que a tia acabou de explicar. Um grande beijo, meus amores. Se cuidem e até a próxima aula, turminha.